Oi, Plaço Lovers! Eu sou a Scarlett e hoje eu trouxe para vocês uma receita salgada, amada do Brasil, que é a coxinha de frango. Então, vamos começar com os ingredientes, porque essa receita ela tem uma mão de obra um pouquinho maior, mas vale a pena, né? Vamos começar com nossos ingredientes, então, com os nossos temperos. Aqui nós temos páprica picante, cúrcuma, sal e orégano. Tudo a gosto, do teu jeito, da tua vontade, da quantidade que tu quiser. Também temos um tomate grande, cortado em brunoise, que é o famoso quadradinho que a gente já conhece, ó, desde sempre, né? Aqui temos uma cebola média, cortada também em brunoise, em torno de 500 gramas de farinha de trigo, 300 ml de caldo de frango. Já te conto como que eu fiz isso aqui, que é muito prático, tá? Também temos 300 ml de leite integral, um ovo, 30 gramas de margarina, 500 ml de frango desfiado, e farinha de rosca, que nós vamos usar depois no final da receita. Então vou te contar como é que nós fizemos o nosso caldo. Eu cozinhei o frango com salsinha, cebola e sal, do teu gosto, como quiser, a quantidade, tá? E depois, quando eu escorri a água para desfiar o frango, eu separei esse caldinho. É muito prático e vai dar aquele tchan na tua massa da coxinha de frango. Vamos começar com a nossa receita, então. Em uma panela, a gente coloca um fiozinho de óleo, aquele só para não queimar nada. Vamos adicionar a nossa cebola. E vamos dar aquela leve refogada. A famosa deixar a cebola transparente, né? Esse é o ponto da cebola refogada, né? Cebola refogada. Agora eu vou adicionar o nosso tomate. Vamos cozinhar ele um pouquinho também. E por fim, vamos adicionar o nosso frango. E, claro, os nossos temperos. Eu já vou adicionar o nosso frango, que é para ele pegar o sabor do nosso tomate e também da nossa cebola. E mexe, 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 né, gente? Não podemos deixar queimar. E agora em seguida já vou adicionar o nosso tempero e um pouquinho de água, que é para o nosso frango pegar o sabor de todos esses temperos que a gente colocou aqui dentro. Ele só seco assim não vai puxar o sabor dos nossos temperos, então nós temos que deixar cozinhando um pouquinho esses temperos maravilhosos que eu separei para a nossa coxinha de frango. Então aqui nós temos a cúrcuma e o sal, páprica picante, mas você pode usar o tempero que gosta à vontade, tá? Orégano. Agora eu dou aquela misturadinha e em seguida eu adiciono água. E aí nós vamos deixar cozinhando em um fogo mais baixinho, que é para ficar bem temperado, bem gostoso. E agora então vamos adicionar um pouquinho de água e deixar cozinhando até o nosso frango pegar todo o sabor dos nossos temperos. Em seguida eu mostro para vocês o quanto que eu vou deixar reduzir essa água, esse líquido. E aí já vai estar pronto o nosso recheio e a gente passa para a parte mais complicada da receita, que é a massa da coxinha. Mas eu vou te dizer que essa massa vai ficar muitíssimo saborosa e tu vai querer fazer em casa ou querer fazer para vender. Então a nossa água já reduziu aqui no nosso recheio de frango. Está bem úmido, porém não aguado. E claro que eu vou dar aquele tchanzinho e vou colocar um pouquinho de cream cheese temperado no nosso recheio. Mas fica a teu critério se quiser adicionar catupiry, cream cheese. Eu vou colocar dentro do recheio, não vai ser na coxinha. É só para dar um pouquinho mais de sabor
e deixar a nossa coxinha mais perfeita ainda. Vou colocar umas 2 colheres desta delícia. Mas, como eu disse, pode deixar o recheio assim também, caso queira adicionar um pouquinho de queijo mozzarella na hora de montar a coxinha também. É uma baita dica, fica uma delícia. E agora, então, misturei um pouquinho aqui. Tá com cara de estrogonofe isso aqui. Mas o cheirinho tá, ó, maravilhoso. Eu vou deixar agora reservado o nosso recheio aqui no bowl, esfriando um pouco. E já vamos pôr a mão na massa, literalmente. Vamos começar a massa da nossa coxinha, que também é feita na panela. E depois a gente começa a montar. E agora chegou a hora de fazer a nossa massa de coxinha, que também é muito saborosa, pois nós vamos usar o nosso caldo do frango cozido. E claro, né, aquela margarina que dá um saborzinho gostoso, o leite. Algumas receitas levam só água, mas eu optei por fazer meio a meio, então, com leite e o caldo, que dá um sabor melhor na nossa massa. Também ela é prática para fazer aqui na panela. Só a parte mais manual, que é sovar a massa, né, enquanto ela tá quente, e modelar as nossas coxinhas, que demora um pouquinho mais. Vamos começar então fervendo o leite, o caldo e a margarina aqui dentro da panela. E assim que ferver, nós vamos colocar toda a nossa farinha de trigo dentro e mexer bem rapidinho. Mas eu mostro pra vocês como a gente vai fazer, né? Eu coloquei tudo aqui dentro, nós vamos esperar ferver isso aqui. Vai ferver e quando ferver nós vamos adicionar a farinha de trigo. Também lembrando que vocês podem adicionar então um pouquinho de sal a gosto, agora aqui na panela também com os líquidos aqui cozinhando. Adiciona um pouquinho de sal, depois dá uma experimentadinha, se precisar coloca um pouquinho mais. Nossos líquidos já estão fervendo, agora é hora de adicionar a nossa farinha de trigo e mexer muito até virar uma massa só. E depois a gente começa a trabalhar com ela aqui na bancada. Então tem que jogar de vez a farinha, toda de vez, toda junta. E mexer bem rapidinho, em fogo baixo, que é pra gente cozinhar essa farinha. Pra gente conseguir sovar, então aqui na bancada eu deixei um pouco de farinha para ela não grudar. Então é assim, ó, mexe e força no braço nessa hora. Assim a gente tá cozinhando então a nossa farinha de trigo. Eu adicionei ela de vez. Também é bom lembrar de pegar uma colher bem firme, tá? Que vai precisar. Massa cozida, agora nós vamos colocar aqui na bancada e deixar ela mais homogênea, mais lisa, dar uma sovadinha na massa. Agora nesse momento ela tá um pouquinho quente. E claro, né, para facilitar a vida da gente, eu tô com umas luvinhas aqui. Que já, ó, nem gruda, já facilita muito. Então nós vamos misturar aqui. Deixar a massa esfriar um pouco. Aqui nesse caso o mármore já ajuda a dar essa esfriada. E depois a gente vai fazer nossas coxinhas maravilhosas. Eu já mostro para vocês qual é o ponto da nossa massa aqui. Mas é basicamente misturar ela um pouquinho melhor e deixar bem lisinho. E a nossa massa tá pronta, então lisinha, sovada. Nós vamos fazer bolinhas de 50 gramas. Vamos abrir em forma de pizza, um disquinho, e colocar o recheio dentro. Assim. E agora eu coloco o recheio aqui. Eu dei uma apertadinha no frango, que é para ele não ficar com muito líquido, tá? E agora a gente pode juntar as pontinhas e ir fazendo o formato da nossa coxinha. Dá para tirar um pouquinho aqui na ponta.
As nossas coxinhas, então, são um tamanho médio, né? Não é uma coxinha muito grande, também não é a mini coxinha. A massa tem 50 gramas e vai uma colher de sopa de recheio. Olha só. Agora eu vou colocar elas aqui, todas elas, e depois a gente passa no ovo e na farinha, mas eu já mostro pra ti como é que a gente vai fazer isso aí. Coxinhas prontas, agora é o momento da gente passar aqui no nosso ovo. Aqui eu coloquei um pouquinho de leite também. A nossa farinha de rosca é a farinha fina que nós temos aqui. Então eu vou passar 2 vezes, que é para grudar e dar aquela crocância que a gente tanto ama, né? Passado então no ovo com leite, também na farinha. Fiz esse mesmo processo 2 vezes. Hora de fritar a nossa coxinha. E assim a gente vai fazendo em todas as coxinhas. Lembre-se de fritar na temperatura média a baixo, para que a coxinha cozinhe bem a nossa massa. E agora chegou a hora da gente finalizar as nossas coxinhas. Hoje trouxemos esta embalagem que é a Barca Multiuso Craft. E vamos colocar nossas coxinhas de frango aqui dentro. E claro, para deixar um pouquinho mais sofisticado, nós colocamos aqui 2 tirinhas de papel manteiga. E vamos colocar as nossas coxinhas. Vai caber bastante coxinha nessa embalagem. Ela também é muito bonita para a gente poder usar com pipoca, enroladinho, risoles e muitas ideias. Então aqui nós temos as coxinhas pequenininhas. Claro que dá para usar a coxinha maior também. E se você fizer esta receita em casa ou fizer para vender, marca Plasul, me marca também, Scarlett Doces. Eu quero ver vocês fazendo essa delícia em casa para a galera, para a família. E claro, né, para quem quiser uma renda extra, é uma baita dica. Todas as embalagens, utensílios que a gente usou para fazer a nossa coxinha de frango, vocês vão encontrar na descrição. Então é só ficar de olho aqui no canal, no perfil da Plasul, que a gente vai trazer muitas receitas maravilhosas como esta para vocês fazer em casa e para vender. Até a próxima, tchauzinho!